você vê que são pessoas frias, né? São verdadeiros monstrinhos, né? Assim, eles falam com uma frieza muito grande. A pessoa que já matou alguém, fatalmente vai matar de novo. Né? Essa é a necessidade de você tirá-lo da sociedade. Esse crime aconteceu na cidade de São Caetano do Sul, né? No estado de São Paulo. É uma cidade da Grande São Paulo, né? Próximo do São Bernardo, Santo André, Diadema, conhecidos até pelas fábricas de automóveis ali da região. E já no período da noite, num dia de semana. Próximo do centro, na rua Rio Grande do Sul, com a rua Rio de Janeiro, numa esquina, próximo à academia onde o médico Dárcio estava se dirigindo, né? Ele estava chegando na academia. E nessa academia, inclusive, ele fazia um plantãozinho lá a cada 15 dias, fazendo avaliação médica nos alunos. Como ele era ortopedista e especializado em joelho, e ele queria realmente entrar nessa área de medicina esportiva, ele estava tentando e aí ele acabou chegando a esse acordo com a academia. Ele frequentava lá e ele também fazia o exame médico do pessoal. Mas nesse dia em especial ele estaria indo para fazer ginástica. Já eram por volta das 20 horas. E ele parou ali o seu automóvel próximo da academia e ficou falando com um paciente ao telefone. Cerca de 7 minutos. Seria um paciente que iria passar por uma cirurgia no dia seguinte. Então, durante o tempo em que ele ficou falando com este paciente, ele foi abordado pelos dois adolescentes e por essa razão a gente consegue dar o tempo que ele ficou ao telefone, né? Porque nós levantamos a última ligação e falamos com essa pessoa que estava conversando com ele. Daí a razão dele ter ficado aproximadamente 7 minutos falando fora do automóvel. Se criou uma oportunidade, né? Os dois adolescentes, eles vinham passando por uma rua próxima, né, num outro automóvel. Eles conseguiram avistar o Dárcio, que já tinha um carro importado, do lado de fora do automóvel, de costas para a rua, falando ao celular. Isso deu oportunidade para que eles fizessem a abordagem para a prática do roubo do automóvel. Que era uma Pajero, um carro que chama atenção, carro a diesel, e é bem recomendado pela criminalidade, né? Um carro visado. O que estava armado era o Frank, o Coquinho estava junto na abordagem, enquanto o Frank abordava o Dárcio, né, com a arma em punho, o Coquinho fazia uma revista no Dárcio. Nesse momento, que foi o primeiro momento da abordagem dos humilhantes, o Dárcio esboçou uma reação, né, tentando pegar o Coquinho pelo pescoço. Aí, diante da arma de fogo e vendo também a fragilidade, talvez, do outro adolescente, talvez a vítima não tivesse acreditado que aquilo poderia lhe causar a morte, ou que aquele adolescente tivesse a coragem de atirar. E partiu para cima também do Frank. E o Frank fala no seu depoimento que ele achou melhor atirar e matar o médico, pois ele temia que o médico pudesse pegar a arma e ele ser vítima do tiro. O paciente dele estava conversando com ele e, de repente, o paciente dele só ouviu gemidos, já da dor, em razão do tiro. Isso a gente tem nas declarações do próprio paciente. Esse tiro entrou pelo ombro. Ele perfurou o coração e a bala veio se alojar próximo da costela. O Dárcio era um médico jovem. Tinha 36 anos, em ascensão na carreira, bem-sucedido. Médico ortopedista, cirurgião, tinha o consultório dele e atuava também dando plantões em clínicas e em hospitais de ortopedia. Médico da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa. Foi indicado e acabou assumindo. Ele montou um projeto para a Olimpíada agora em 2016, o projeto foi aprovado. Ele montou toda a equipe, ele fez todo o projeto. O projeto está sendo implantado até
conhecimento que a gente tem até esse momento é que o projeto dele vai realmente para 2016. Com o que aconteceu, não será ele que estará lá, mas é um médico muito amigo dele, que se formou com ele, que chegaram até a trabalhar juntos num dado momento. E ele já me adiantou que o projeto vai seguir do jeito que foi apresentado e aprovado. Ele não vai praticamente fazer alteração nenhuma. Profissional muito dedicado, muito consciente da responsabilidade que a profissão dele impõe naturalmente, sempre muito com essa responsabilidade sempre norteando. Era o que o guiava em primeiro lugar. E, claro, o desejo de crescer na profissão e de se aprimorar sempre, não ficar ultrapassado. A pesquisa médica é sempre muito avançada e ele sabia disso, então ele sempre procurando estar a par, acompanhar, sempre se melhorando. Ele tinha isso com ele, de sempre ser um bom profissional. Ele prezava muito a imagem profissional dele, o lado profissional dele. Ele sempre teve muitos amigos, ele era muito brincalhão, muito assim, de fazer piada, de brincar muito com as pessoas. A gente ria muito com ele, dava muita risada com ele. Isso realmente é verdade, ele sempre foi muito querido. Ele sempre foi de um papo fácil, de uma pessoa de cativar, de chegar e já começar a conversar com as pessoas, começar a brincar, as pessoas já conversarem com ele. Ele tinha essa facilidade de fazer amizades e de manter essas amizades. Realmente ele era muito querido. Ele trabalhava muito. A vida dele era assim, o trabalho. Ele dava plantões um atrás do outro, às vezes ele chegava a ficar 2, 3 dias sem vir em casa porque ele saía de um plantão e já ia para o outro. Mas ele também gostava de estar com os amigos, sempre que podia ele saía, viajava muito, principalmente agora por último, mais recentemente, em muitos congressos fora do país, dentro do país também, e ele sempre tentava conciliar, já que ele ia para o congresso também, passava às vezes para algum outro lugar para conhecer, para se divertir um pouco também, faz parte. Né? Então, a rotina dele basicamente era os plantões. E aí, quando ele tinha uma brechinha ali nos intervalos, ele também procurava sempre viajar, estar com os amigos. A família também ele prezava muito. Final de semana que ele não tinha plantão, então ele morava com os meus pais, ele falava, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um almoço em família, chama meus sobrinhos, meu irmão, então vamos sair para algum lugar, vamos almoçar, vamos fazer alguma coisa. Ele tinha esse lado pessoal dele também assim muito... eu acho que era bem equilibrado. Ele trabalhava muito, mas ele também procurava ter o lado dele de lazer, de poder também não se sobrecarregar também com tanto trabalho assim. Os 19 anos que a gente conviveu foi muito bom. A gente era muito amigo, muito parceiro, de brincar, dar risada. Ele era muito brincalhão, ele vinha, provocava. Às vezes eu estava fazendo qualquer coisa, ele vinha, me abraçava, sempre puxando uma brincadeira, puxando um assunto. Se ele via que às vezes eu estava assim, um pouco mais preocupado com algum problema ou triste por algum motivo, ele sempre vinha, sempre procurava. Era sempre uma ligação assim, muito, muito forte. Não tenho o que falar, é uma perda, é uma coisa insubstituível. Além de irmão, era um grande amigo. Sempre foi assim um grande amigo para todo mundo. Após a ocorrência, né, onde as pessoas que tomaram conhecimento do crime, eles chamaram a presença da Polícia Militar, que esteve no local, inclusive foi chamado socorro. O SAMU esteve lá, chegou a socorrer o Dárcio, levá-lo até o hospital. Em seguida, os policiais, acompanhados de um familiar, trouxeram a notícia na delegacia. E a partir daí foi feito o boletim de ocorrência e imediatamente iniciamos as investigações. Quando eu cheguei no local, né, com os meus policiais, por determinação do meu delegado titular, ele já havia sido socorrido para o hospital, entendeu? Com vida. E estava sendo preservado o local, né, pela polícia, até que chegasse a perícia. E se dirigir para o local para fazer um documento chamado recognição visográfica. Uma recomposição visual e gráfica do local. Você vai ao local, você analisa o local, conversa com as partes do local de imediato. Você desenha num documento esse local.
Você passa para o papel as suas impressões imediatas. Então você descreve o local, você descreve a situação, procura captar onde há testemunhas, e dessas testemunhas você consegue montar um quadro inicial de investigação propriamente dita. Percebemos que nada tinha sido subtraído. O carro permanecia lá. Os 2 aparelhos celulares deles foram encontrados. No carro, aparentemente, não tinha subtraído nada, entendeu? E aí, por isso que, a princípio, foi confeccionado o boletim de ocorrência de tentativa de homicídio, porque ele não morreu na hora, né? Ele veio a falecer logo após. Como é que você analisa o local? Primeiro, procurando indícios no local propriamente dito, se é uma arma, uma pistola, um revólver. Pelos cartuchos ali no local você consegue determinar isso. Em seguida, se há algum indício de parede, de perfuração no veículo. E, por último, você vai pesquisar câmeras e pessoas, vizinhos que possam ter ouvido os disparos, para determinar a hora exata, porque isso influencia na investigação. Possíveis testemunhas visuais da rua. Digo o seguinte, para a polícia nada é impossível, nada é difícil. A gente tem que partir do pressuposto de que a gente pode chegar à autoria e acreditar no detalhe que pareça mais insignificante possível. Naquela ocasião, nós já com a presença do nosso investigador-chefe no local e uma equipe de investigadores, nós fomos em busca de câmeras que pudessem ter registrado o ocorrido, né? Então, pegamos todas ali as ruas da vizinhança, a rua onde aconteceu o fato. E a primeira câmera, ela mostra uma imagem do Dárcio fora do automóvel, uma segunda imagem já ele caído, porque esta câmera não era uma câmera que gravava continuamente, né? É uma câmera que possuía um sensor de uma empresa próximo de onde o carro estava estacionado, e se alguém passasse esse sensor, ele é acionado, e aí a câmera começa a filmar. Se ninguém passar, a câmera fica inerte, ela não filma nada. Então, essa era a primeira filmagem. Uma outra filmagem que nós temos ia de encontro a uma das pessoas, a uma única testemunha que nós conseguimos ouvir e que realmente viu alguma coisa. Essa testemunha, ela ouviu o disparo, viu os 2 adolescentes saindo correndo, passou e viu o Dárcio caído. Correu. O primeiro lugar que ela parou foi justamente na academia de ginástica, onde o Dárcio iria fazer ginástica. E que ela já no passado tinha sido professora lá. Essa câmera mostrava esta professora descendo, né, por um lado da rua, mas por onde ela tinha visto os 2 jovens fugindo, a câmera já não mostrava mais esses jovens fugindo. E aí nós começamos a observar, essa câmera tinha uma única imagem, um carro preto, seria um Palio, saindo em alta velocidade. O que nos levou a acreditar que naquele Palio estavam os 2 adolescentes que teriam cometido o crime. Era só isso que a polícia tinha. Naquele momento, surgiram muitas informações, né? Informações porque ele seria um rapaz jovem, solteiro, e isso poderia ter gerado alguma dúvida com relação ao crime passional. As pessoas começaram a especular a motivação do crime, né? E num primeiro momento, veio à tona que aquele crime pudesse ser um crime passional, um crime de vingança. E aí fica complicado para a polícia, porque as pessoas começam, eu digo para a polícia e por questão de respeito à família do próprio Dárcio, né? Querer justificar que o Dárcio tivesse perdido a vida porque possivelmente tivesse envolvido com uma mulher casada, né? Então, no começo houve uma pressão, mas como nós estávamos à frente do inquérito policial, eu sempre me coloquei da seguinte forma: dentro do inquérito policial, dentro daquilo que a polícia levantou, dentro das pessoas que a polícia já ouviu, eu não tenho essa informação que o Dárcio tivesse algum inimigo, que o Dárcio tivesse algum envolvimento com uma mulher casada, ou que o Dárcio pudesse estar envolvido em qualquer sentimento de vingança de alguém. Eu não tenho essa informação. Então, eu não posso, a princípio, concordar com o que vocês estão falando. Para afastar tudo isso, eu ouvi mais de 20 pessoas que frequentavam a academia, pessoas que eram do convívio do Dárcio,
para deixar muito claro que esse fato que foi lançado não existia, né? E que, para nós, desde o começo, né, pela experiência, pela forma, e aí vem a sensibilidade da polícia, nos pareceu que, em razão da oportunidade criada pelo próprio Darcio, por estar ao telefone, falando fora do carro, num lugar onde furtos e roubos de automóvel vinham acontecendo, nos parecia realmente ser ali uma situação de latrocínio. Uma outra situação que nos chamou a atenção é o fato de um único tiro, né, na direção do ombro, né, um tiro que demonstrava uma reação por parte do Darcio, né? Então, nos levou a acreditar que realmente eram dois menores, junto com a declaração da única testemunha que viu esses dois adolescentes logo após a prática do crime. Então, para a polícia, o foco, né, era de que realmente tratava-se de um latrocínio. Mas, como eu disse no início, a polícia não pode desacreditar, ou seja, toda e qualquer informação ela deve ser checada, né? E como existia essa conversa, então nós começamos a ouvir várias pessoas, os lugares que o Darcio frequentava, pessoas do seu convívio, para que a gente pudesse estar afastando essa primeira possibilidade conforme foi aventada no dia do fato. A partir disso, a gente faz um levantamento no nosso setor de inteligência se aquele carro preto estaria envolvido em outros roubos ou furtos da região. Se aqueles menores com as características que ela deu, a gente pudesse descrever da onde, de que lugar que eles costumavam frequentar e se eles já tinham passagem pela delegacia. E aí o que aconteceu? Nós tínhamos algumas informações que a grande parte dos furtos e roubos que vinham acontecendo na nossa cidade vinham de uma comunidade chamada Morro do Piolho. E que lá, os menores que estavam vindo roubar e furtar na nossa região moravam ali. Muito bem, o que nós fizemos? Começamos a colocar os nossos investigadores dentro do Morro do Piolho, em horários alternados, frequentando os bares, frequentando os lugares onde eles pudessem estar. E numa dessas ocasiões, o nosso investigador teria ouvido dentro deste bar que uma pessoa de nome Coquinho estaria envolvido no crime da morte do médico. Aí, através de um outro investigador, nós descobrimos que esse Coquinho costumava frequentar uma rua ali próxima, que naquela rua próxima morava a namorada do Coquinho. E aí os nossos policiais começaram a fazer campanas, né? Até que uma das noites eles conseguiram ver o Coquinho e o carro que ele estava. Mas, infelizmente, naquela noite houve troca de tiros. Quando viram a presença dos nossos policiais, houve troca de tiros e o Coquinho, quando abordado dentro de um carro, fugiu, vindo inclusive atropelar um senhor que morava ali próximo da comunidade. Imediatamente os nossos policiais prestaram socorro a esse senhor, levaram esse senhor para ser socorrido junto ao Hospital de São Caetano. Esse senhor ficou bem, recuperou bem, né? Não foi nada grave com ele, mas ele teve algumas escoriações, ele foi submetido a radiografias, né? Escoriações na cabeça, mas não machucou tanto nesse atropelamento. Quando ele atropelou esse senhor, nós fomos até o hospital ver se esse senhor estava bem. E foi quando nós começamos a descobrir mais a qualificação dele. Porque a pessoa era moradora ali do local. E aí nós conseguimos identificar quem era o Coquinho. Nome, quem seria, e descobrir quem seria a namorada do Coquinho. Isso foi já num domingo já durante a madrugada. 8 horas da manhã nós nos reunimos na delegacia na segunda-feira. Sabendo do endereço da namorada do Coquinho, nós tomamos a decisão de... nós já sabíamos quem era o Coquinho, só que não bastava buscar o Coquinho e trazer. Nós tínhamos que ter testemunhas, elementos que pudessem mostrar que o Coquinho estava realmente envolvido na cena do crime. E aí nós trouxemos o avô, convidamos o avô da menina para vir até a delegacia. E explicamos para o avô, falou, olha... Pelo que consta, sua neta está envolvida com
um sujeito perigoso, que está envolvido num crime. Eu tenho certeza que o senhor, como avô, não quer isso para sua neta. E nós conseguimos deixar o avô à vontade, né? De forma que ele viu que naquele momento era importante ele contar para a polícia o que ele sabia. E ele mesmo reprovava o relacionamento dela com o Coquinho, porque sabia que ele era um rapaz que não era de boa índole. Aí ele nos acompanhou até a delegacia e ele foi ouvido. Aí o avô contou que realmente ele veio a saber através da própria filha dele, que era a mãe da namorada do Coquinho, que ela namorava o Coquinho e que o Coquinho teria contado para ela que realmente tinha participado desse crime e que, infelizmente, o médico veio a falecer, que o Coquinho não teria concordado com o disparo do amigo e contou que a forma que realmente eles viram facilidade para praticar o roubo, né, a oportunidade do médico estar ali distraído, né, e com a reação do médico, o seu parceiro lá, o Frank, pegou e realmente atirou, né? Atirou na intenção realmente de matar ou então de tentar inibir lá o médico para que ele não esboçasse mais nenhum tipo de reação. Feito isso, nós convidamos então, fomos buscar a mãe da jovem, da namorada do Coquinho, que também foi ouvida e confirmou tudo aquilo que o avô já tinha dito. Por último, pedi para que a mãe fosse buscar, então, a sua filha, a namorada do Coquinho. E ela, então, deu todos os detalhes com riquezas, né? Ela disse que tinha saído com o Coquinho logo após o acontecido, né? Que no dia seguinte ela estava com o Coquinho num bar. Nesse bar, a televisão estava trazendo a matéria do médico e que, nesse momento, então, o Coquinho teria dito a ela que realmente ele estava envolvido naquele crime. Ele mesmo confidenciou a ela. Você tá vendo bem esse caso que está passando na televisão agora? Foi eu e o Frank. Nós fomos roubar o carro do médico e o médico reagiu e o Frank efetuou um disparo contra o médico de arma de fogo. E eles fugiram num carro preto. E ela disse o seguinte, que ela resolveu contar tudo aquilo porque naquele momento ela estava temendo até pela própria vida do Coquinho. Porque foi um crime de uma comoção muito grande. Eles moravam numa comunidade complicada. E a presença da polícia lá, que depois vieram a saber que a polícia já estava frequentando ali por 15 dias, praticamente 24 horas por dia, talvez fosse atrapalhar outros interesses ali de outros bandidos. Então, e ela também já não suportando mais, que ela sabia que por ele ser um menor, que ele ficaria um tempo curto, né, apreendido, então ela preferiu ter a certeza de que ele sairia vivo dessa história, né? E ela achou que ele agiu mal de ter participado, embora ele tivesse só acompanhado o autor do disparo, né? Mas que eu vi nela assim um sentimento de querer proteger o namorado. Então, a partir desse momento, ela tinha um telefone que nós conseguimos apreender naquela noite e era o telefone que ela estava conversando com ele, né? Então, nós imediatamente pedimos lá a localização da antena, da herb daquele telefone e nós tínhamos a informação que ele estava no miolo da favela do Heliópolis, né? Mas, infelizmente, quando iniciamos nossas buscas, ele já tinha jogado o telefone fora e desligado e saído do local lá onde ele estava. Então, quando a polícia lá esteve, ele já não estava mais, né? Mas a partir daquele momento nós identificamos o segundo elemento, que teria sido o autor do disparo da arma que matou o Dárcio. Nós tínhamos a informação que este Frank, dada inclusive pela namorada do Coquinho, que após a prática do crime e sabendo que a polícia já estava na busca dos autores, ele teria fugido para fora de São Paulo, na casa de parentes. Chegou uma informação para nós que ele teria se evadido, o Frank teria se evadido para o Nordeste, e na casa dos avós maternos. E aí começamos a fazer uma pesquisa nos nossos computadores, a polícia, o centro de informação, e constatamos que os seus avós maternos moravam em Cajazeiras, na Paraíba. Ligou para lá e começou o trabalho dele. Falou com o capitão da PM,
explicou o que tinha acontecido. Aquela cidade era da circunscrição daquele capitão, ele confirmou. Então, a partir desse momento, o nosso investigador mandou a foto do Frank, mandou uma cópia de tudo que havia acontecido. O capitão, solícito, pediu para que outros policiais começassem a busca por esse menor. E esse capitão retornou, dizendo que havia localizado esse menor na casa do avô. E dando a localização desse menor, tal, reconheceu pela fotografia, nos avisou. E aí ele conseguiu localizá-lo num vilarejo, onde não tinha sequer nome de rua e nem número de casa. Era um vilarejo, é tipo um sítio. E aí ele me informou, olha, eu consegui localizar a família, inclusive eu avistei o menino. Eu localizei o rapaz, o adolescente. Só que naquele momento ainda nós não tínhamos o mandado de apreensão do menor. Nós imediatamente informamos o juiz da Vara da Infância e da Juventude e a promotora responsável pelo caso. Isso tudo se deu durante o feriado de Páscoa, né? Então, dias difíceis para você encontrar as pessoas, mas a polícia lá estava trabalhando 24 horas, né? Mesmo sendo um feriado de Páscoa, um feriado prolongado, a Polícia Civil não parou. A investigação não parou. Mas a movimentação junto ao Poder Judiciário foi um pouco complicado. Nós começamos a fazer os nossos pedidos antes, né? E aí, praticamente, a decisão do juiz demorou quase uma semana. Durante esse período, esse menor conseguiu fugir e foi para o estado do Pernambuco, foi para Recife. Por quê? Uma das pessoas que foram abordadas pelos policiais lá do sertão da Paraíba era uma tia desse menor que nós estávamos procurando. Então essa tia avisou e disse, olha, estiveram aqui na nossa casa hoje policiais com a fotografia do Frank. A polícia está procurando o Frank. Então os pais, que já tinham colocado a casa à venda aqui em São Paulo para tentar ir todo mundo embora para proteger o filho, começaram a ver que não iam conseguir por muito tempo fugir da polícia. E nós tínhamos informação que eles também tinham parentes em Recife. Então, mandamos policiais para Recife e fomos em busca do irmão dele, aqui em São Paulo. O irmão esteve na delegacia, o irmão confirmou a participação do Frank, né? Deu os detalhes, sabia que o irmão realmente tinha feito disparo, que o irmão tinha matado. Um rapaz maior colaborou conosco, é um rapaz do bem, trabalhador, tem a sua profissão, e não estava tranquilo com aquela... Não fazia parte da vida dele, do cotidiano dele, polícia na casa dele. E aí ele começou a nos ajudar, e tentando convencer Frank para que se entregasse a nós. E aí, naquele momento, ele falou com a mãe e com o pai, e houve o compromisso de que a polícia não precisava ir a Recife buscar, que ele iria se entregar naquele dia. E nós já tínhamos o pedido de busca e apreensão do menor, que nos fora dado pelo Poder Judiciário. Percebemos que o Frank e seus pais estavam com voo marcado de Recife para São Paulo, já estavam retornando para São Paulo, e monitoramos esse voo. Quando eles embarcaram no aeroporto de Recife para São Paulo, aeroporto de Cumbica, nós fomos de madrugada para o aeroporto de Cumbica e detivemos e efetuamos a apreensão do menor. Inclusive, seus pais estavam desembarcando juntos. Foi encaminhado para a delegacia e, na presença dos pais e do advogado, ele acabou confessando a autoria, né, descrevendo com riqueza de detalhes todos os fatos. E, naquele momento, a polícia concluiu o caso. Teria sido realmente um latrocínio, né? Que o médico, a informação prestada pelo Coquinho, pela namorada do Coquinho, pelo avô e pela mãe, todos os depoimentos foram muito claros, muito cheios de riqueza, de detalhes. E quando perguntado ao Frank, ele confirmou tudo aquilo que a polícia já sabia. E aí restava prender o Coquinho. E a polícia continuava na busca do Coquinho, né? E a polícia não saía dali da comunidade por conta do Coquinho, né? Para localizá-lo.
Aí o Coquinho se evadiu. Ele foi para a casa dos avós paterno, em Minas Gerais. Ele, vendo que o Frank já tinha se entregado e que nós já estávamos próximos de ir a Minas, né, porque havíamos identificado o lugar onde ele estava, nós também recebemos uma ligação do advogado dele, dizendo que iria apresentar o Coquinho. Ouvimos o Coquinho, houve a confissão. Demonstrou bastante arrependimento, o Coquinho, mais que o Frank. E, interrogando ele na delegacia, nós percebemos que ele tinha uma cicatriz muito grande na perna. E foi de um acidente, há 1 ano e meio atrás, na canela. Ele quase perdeu a sua perna. E a gente conversando ali, informalmente na delegacia, inclusive, aconteceu isso lá. Nós, mas você teve um acidente muito grave na sua perna. Eu tive que fazer enxerto de osso, de carne, aqui na minha perna, eu quase perdi a perna. Eu falei, você sabe um médico que você matou? Que você era um ortopedista. Era ortopedista? O ortopedista que curou a sua perna, que salvou a tua perna. Aí ele ficou chocadíssimo. Foi muito triste para ele saber que a pessoa que o Frank atirou era um médico, né? Então ele falou, o Frank acabou matando alguém que estava acostumado a salvar vidas, né? Ele fez essa colocação, Coquinho, até emocionado no dia. Foi um trabalho contínuo, da data da morte até a data da primeira apreensão do primeiro adolescente, né? Nós investigamos isso de uma maneira contínua, né? De uma forma a saturar os locais onde a gente poderia localizar, identificar os autores desse crime, para que, de fato, você identifique o autor e a motivação. E hoje os dois estão lá, apreendidos, à disposição da justiça, e vão cumprir lá a pena pelo crime que praticaram. Ainda que seja uma pena pequena, mas é aquela que a lei oferece. Então, um deles é o Coquinho e o segundo é o Frank, o conhecido como Monstro. São 2 menores contumados, né? Não era o Coquinho tinha várias passagens pela polícia e o Frank também. E reincidentes em roubo de automóvel e receptação. Eles já estavam envolvidos na faculdade do crime. Os 2 menores já haviam participado de outros crimes. O Coquinho, ele já havia participado. Nós, inclusive, conseguimos esclarecer um outro crime, né? Trouxemos a autoria de um segundo envolvido num crime que envolveu um policial militar, e este segundo autor seria o Coquinho, onde o primeiro adolescente, chamado Benício, faleceu na troca de tiros com esse policial militar. E quem estava junto com esse Benício era o Coquinho. E o Coquinho tinha nesse Benício o seu ídolo, inclusive vindo a tatuar no seu braço o nome do Benício, né? Então, eu diria para você que esses jovens, eles começam, e você ouvindo eles começam com 12 anos, 11 anos, 9 anos, né? E você vê que um deles tem 15, o outro 16, eles já estão aí há 5, 6 anos praticando o crime. O Coquinho admitiu que começou na vida do crime traficando, olhando boca de tráfico, né? E depois passou a traficar e depois enveredou para o lado de roubo de automóvel. Você vê que são pessoas frias, né? São verdadeiros monstrinhos, né? Assim, eles falam com uma frieza muito grande, né? Como ele mesmo colocou, ele falou que sentindo medo da reação do médico, que o médico pudesse pegar a arma, o médico viesse a matá-lo, ele preferiu matar o médico antes. Ele mesmo coloca isso nas declarações dele. Frieza muito grande. O sujeito pode até dizer para você que se arrependeu, né? Mas o olhar dele diz outra coisa. A palavra diverge do olhar. Foi um choque grande, né? O Darcio, os pais dele são dois senhores, uma senhora idosa, o pai também é um senhor idoso e com uma deficiência visual, o pai dele é cego. A minha mãe, há dias que ela chora muito, outros dias é meu pai, do nada. Acho que bate a saudade, lembra, às vezes uma palavra, às vezes uma coisa qualquer, puxa a lembrança, vem a memória, vem a mente. Para eles é como se tivesse tirado o chão.
Eles passaram um início ali muito complicado, muito dolorido, muito sofrido, e isso hoje ainda está presente. Eles procuram não se abater, eles procuram reagir, eles procuram ter uma vida o mais normal possível, mas é muito dolorido, eles estão sofrendo muito ainda. Ele tem um irmão que é advogado e esse irmão esteve em contato permanente com a polícia. Eu costumava informar ao irmão o que a polícia vinha fazendo e eu sempre disse ao irmão que ele podia acreditar na polícia, que nós iríamos identificar, né? A nossa vontade era muito grande, né, na busca de identificação e prisão, né? E assim foi feito. O Dárcio, ele foi uma criança muito desejada, porque eu perdi um irmão quando eu tinha de 3 para 4 anos e meus pais queriam muito um outro filho, então ele foi muito, muito desejado. Na época, o tratamento foi longo, foi demorado. Quando eles já estavam até se conformando, porque não estava dando certo, acabou acontecendo, minha mãe engravidou dele, então foi uma festa desde o primeiro momento. Foi aquele carinho, eu queria muito o irmão, eu pedia muito o irmão, então foi aquela festa, aquela realização. Então ele sempre foi muito cercado desse carinho, dessa energia positiva, dessa receptividade muito boa. E eu tinha uma ligação muito forte com ele, muito mesmo, eu gostava muito dele. E assim, a gente tinha essa ligação muito forte. Depois que ele foi fazer faculdade em Campinas, a gente não tinha essa proximidade física, esse contato, essa rotina diária como a gente tinha até então, mas a gente se falava muito, trocava muito e-mail, às vezes ele entre um plantão e outro, às vezes não tinha nenhum assunto, ele me ligava, pô, e aí, como é que tá e tal, às vezes era eu que ligava para ele, a gente tinha assim essa proximidade, essa ligação muito forte. E o nosso relacionamento, pela diferença de idade, porque com essa coisa toda de perder um irmão, de ficar tentando e tal, nós tínhamos uma diferença aí de 8 anos e meio. Então, claro, na juventude a gente não saía junto, não tivemos a mesma turma. Depois também, claro, ele foi fazer faculdade, eu casei, quer dizer, não tinha nem como. O clamor foi muito grande, né? Foi muito grande, inclusive teve passeatas na cidade solicitando o empenho da polícia, maior prevenção no crime contra o patrimônio ali, né? E efetivamente nós já temos feito bastante, a polícia, junto com a Polícia Militar e a Guarda Municipal da cidade. A Polícia Civil é a polícia judiciária, né? Ela corrobora no colhimento de provas e materialidade para provar a autoria daquele eventual autor, né? Ou autores do delito ou do ato infracional, aqui é o caso, é o ato infracional, né? Quando a gente prende um ladrão, a gente procura identificar a participação dele no maior número de crimes possível. Se você identificar ele num crime, ele vai ficar um tempo curto. Se você identificar ele 2, 3 crimes, as penas vão se somar e ele vai ficar mais tempo preso. Aí você recebe a vítima na delegacia, principalmente de roubo de carro. Eu falo, a senhora reconhece o preso? Olha, doutor, em off eu reconheço, mas eu não quero, se chegar na frente do juiz, eu vou dizer que não reconheci. Porque eu já recebi meu prejuízo, meu carro já tá pago, a seguradora já pagou, e eu vou ter que ir no fórum, eu vou ter que ir à audiência, eu não sei se isso amanhã vai ter uma retaliação comigo ou com a minha família. Eu falei, olha, eu até entendo o que a senhora está colocando, só que depois não adianta reclamar, dizer não, a polícia prende, a justiça solta. O fato da senhora reconhecer vai fazer com que a pena desse cara aumente e ele passe mais tempo na cadeia. Mas um detalhe, dessa vez o crime parou no roubo do seu automóvel. E a senhora não pagou com a vida, nem um parente, nem um conhecido. Esse mesmo vagabundo que levou seu carro hoje pode tirar a vida de alguém amanhã. O cara perdeu o medo de dar o tiro, ele fatalmente não vai hesitar em dar o segundo, em dar o terceiro. Então, a pessoa que já matou alguém, fatalmente vai matar de novo. Né? Essa é a necessidade de você retirá-lo da sociedade. Mas à medida que você prova que há uma reincidência no crime, que o sujeito é perigoso, que se ele seria condenado por um crime a 4 anos, mas um segundo crime são 8, 4 com 8 são 12. Então aqueles benefícios já não seriam mais calculados em cima dos 4, mas em cima dos 8 anos, dos 12. Então, é o que eu falo, o trabalho da polícia ele é constante, ele não para com a prisão.
né? Então, eu sempre tive com filosofia de trabalho isso, até porque eu penso na minha família. Quanto mais tempo eu deixar um vagabundo preso, é a oportunidade desse cara não voltar para a rua, tá fazendo as coisas de novo. Porque a gente sabe, porque eles mesmos falam que eles nasceram para praticar o crime. E o tempo que ele vai ficar preso ali não vai fazer com que ele desista de vir praticar novos crimes. Não, ele vai sair dali mais perigoso do que ele entrou, infelizmente. O grande problema que quando envolve menores é que você tem que manter a identidade desses menores e a imagem deles, elas não podem se tornar pública, né? Então você tem que preservar o nome e a imagem desses adolescentes. Isso cria uma dificuldade porque, no nosso caso, talvez se nós tivéssemos lançado a imagem desses adolescentes, a gente já teria apreendido eles muito antes do que os 15 dias que a polícia levou para fazer. E a gente fica satisfeito de ter concluído o caso, não vai devolver a vida do médico, mas não vai provar que não houve uma impunidade, ele não vai ficar impune. Se a gente não consegue localizar as partes, a família fica naquela dúvida o resto da vida. Quem foi? Por que foi? E localizando os autores, você resolve o problema, você dá um pouco de paz, de tranquilidade para os familiares, né? E é o que você falou, não devolve a vida, mas dá tranquilidade para a família poder seguir a vida dela um pouco mais em paz. E nós tivemos um momento de emoção muito grande, né? Foi justamente no dia em que nós apresentamos a prisão do Frank para a imprensa e nós tivemos lá a visita, a mãe e o pai vieram até a delegacia. E ainda emocionados, eles nos abraçaram e a mãe disse que ela estava muito satisfeita porque a Polícia Civil não lhe faltou, esteve presente, que naquele momento ela não tinha recebido visita de direitos humanos nem de senadores e que a única porta que se abriu foi a da Polícia Civil e que ela teria saído da casa dela para vir abraçar e cumprimentar os policiais e agradecer por aquilo que a polícia fez, que era a nossa obrigação, né? Como eu disse para ela desde o início, a polícia tem a obrigação, o dever, né, de dar essa resposta à sociedade.